Sim, tá bom? Irmãos, hoje o que eu quero compartilhar com vocês vai ser uma mensagem preliminar à escola que vai ter aqui em março, já fazendo o merchan. A escola que vai ter aqui em março, dia 16, a primeira escola de uma rodada que vai até dezembro. O tema dela vai ser a reforma no sacerdócio da antiga Idade Média até a atualidade. Esse é o tema, nome pensado há pouco. Mas a ideia é tratar hoje de algo que é um assunto que lá vai ser não repetido, mas tratado de uma forma bem mais profunda como escola, tá? A maior contribuição que talvez Lutero trouxe quando fez os escritos que foram usados para a reforma em relação à igreja, talvez tenha sido a sua doutrina sobre o sacerdócio de todos os cristãos. De fato, quando Lutero começou a escrever a respeito da igreja e do sacerdócio, ele rompeu com o que existia até então entre a divisão do que era o alto clero, ou seja, o povo espiritual, e os normais, leigos, pessoas de mais baixa classe. Porque até então era o que existia. Essa era o social da igreja, e não só da igreja, mas também do povo naquela época. E dentro de tudo isso que ele trouxe, Lutero começou a falar que aquilo que era responsável para que apenas os clérigos fizessem, como pregar a palavra, ministrar o sacramento da ceia, orar um pelos outros, julgar a doutrina, isso também poderia ser feito não só por pessoas ordenadas, a ministros da palavra, a monges, mas poderia ser feito pelo dono de casa, poderia ser feito pelo serviçal comum. E isso foi tão libertador quanto que se seguiu após essa doutrina, que foi a grande revolução sobre a vocação e chamado. Então começou a se falar a respeito disso, que não precisava você ter um trabalho espiritual, ser um monge no monastério, para que você pudesse ser digno da sua vocação. Você poderia também ter isso no artesão que trabalhava fazendo sapato, na pessoa que arava o campo. Tudo que essas pessoas faziam era tão dignos de glorificar o nome de Deus como aquelas pessoas que estavam no monastério. Isso foi revolucionário. Isso também estava dentro daquilo que era ensinado a respeito do sacerdócio. Então, a ideia de dignidade daquilo que eu faço como vocação e também poder ministrar a outros estava dentro dessa reforma de eclesiologia. Então a gente teria conquistado algo inédito, né? A gente poderia agora preencher as vagas dos espaços não sagrados. A gente poderia levar a fama do nome de Deus no campo. A gente poderia glorificar lavando uma louça. Ou seja, colocar todas as nossas obras aos olhos do mundo, conforme Jesus falou em Mateus 5, para glorificar o nosso Pai que está no céu. Então isso foi um entendimento. E eu acredito, já falei algumas vezes aqui isso, acredito fortemente que cristãos bem intencionados, cheios de Deus, que são positivos na sociedade, né, que populam com aquilo que fazem de beleza esse mundo, eles exercem as suas funções cumprindo, também isso era algo iniciado e pregado na reforma, cumprindo o que era o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então eu acredito nisso. Agora, uma coisa que caminhou junto ao lado, irmãos, com essas descobertas de vocação, é o seguinte: e esse é estudo não meu, mas alguns economistas foram cruzar informações sobre a jornada operacional dos camponeses da era medieval, junto com a jornada de trabalho do tempo contemporâneo, e fizeram algumas descobertas muito importantes. As pessoas que trabalhavam na antiguidade, devido à grande jornada de descanso entre uma safra e outra, entre o trabalho no campo, uma boa divisão de tempo entre as tarefas ordinárias, que não eram tantas, versus o que a gente tem hoje como configuração de estilo de vida, o pessoal chegou a uma certa conclusão. O pessoal naquele tempo cansava menos. Olha só que louco, né? O trabalho era muito mais braçal, né? Totalmente braçal, não tinha nada de
revolução tecnológica, era da indústria, nada disso. Era braçal, puramente braçal, mas as pessoas cansavam menos. Filósofos já contemporâneos também já fizeram essa previsão, não é um dado só de economistas, ok? Se a gente for ler, por exemplo, um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, no livro dele, Sociedade do Cansaço, ele vai falar exatamente isso. Ele dá um nome, na verdade, a esse livro e a sua teoria sobre essa sociedade ser do cansaço, devidamente ao nosso cansaço apresentado ser uma resposta do corpo para o excesso de positividade e cobrança que a nossa sociedade nos impõe. Ou seja, somos um produto de uma exigência social, que não existia, obviamente, tanto na era medieval quanto na moderna. Ou seja, embora a forma de serviço, como eu mencionei, entre a idade medieval e a contemporânea sejam diferentes, a pressão que vivemos é de forma indiscutida maior. E é essa pressão que nos leva ao cansaço. Você, aqui, não precisa ser nenhum PhD aqui em doenças, mas todos vocês já ouviram falar de TDAH, transtorno, não sei o quê, de hiperatividade, não sei o quê, TPL, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout, todas essas doenças aí, elas pintam a paisagem do nosso século, não é? Todos vocês, se já não foram, se já não têm, já ouviram falar de alguém que tem, não é? Então, todos aqueles que estão no espaço corporativo vão concordar comigo que trabalhem a partir de resultados baseados em desempenho e mérito, sabem do grande laço que se tornou a cultura desse positivismo que o filósofo fala. Sabem também que esse autodesenvolvimento, crescimento e uma série de outras de palavras que vai ser usado para que você impulsione a sua carreira, todos vocês que trabalham no sério corporativismo vão concordar comigo que isso é a paisagem do nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Você pode lutar o quanto que você quiser, você pode tentar assumir, mas não adianta. Você está mergulhado numa cultura de desempenho e mérito. E que se você tentar viver numa bolha, até mesmo dentro de uma igreja, você vai ver isso. Talvez em ministérios, em forma de fazer igreja, isso vai estar ali, te perseguindo. Então eu fiquei refletindo sobre isso e me peguei pensando no seguinte cenário. Mesmo depois que a gente alcança o mérito do desempenho que a sociedade busca, e se a gente descobrisse que o fruto da nossa mão não serviu para nada mais do que aumentar o nosso egocentrismo e também para acrescentar o nosso nível de pecado. E se você soubesse que, ou compreendesse que tudo aquilo pelo qual você lutou durante o mês todo fosse reduzido além do olerite lá, do teu salário, fosse reduzido a estresse, burnout, e além disso, quando apresentado diante daquele que a quem realmente devemos prestar contas, que é o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, a gente descobrisse que o que a gente produziu não foi a partir de um coração glorificante, de uma fé e descanso devido no Filho. E se você descobrisse que no final de tudo, que muito pouco você considerou o fato que a gente estava em um sacerdócio a Deus e que a gente esqueceu disso. E depois de todo o nosso esforço, a gente se viu, na verdade, a outros ídolos que se encontram por trás de um esquema de poder e desempenho que você já está enredado. E se você soubesse, e se você descobrisse que você vive assim. Por que eu digo isso? As Escrituras nos dizem, de forma categórica, tudo o que não provém da fé é pecado. Isso está lá em Romanos 14, versículo 23. É um ensino genérico que Paulo se baseia para dizer que, naquele contexto, que se um irmão é fraco na fé, come de alimentos cerimoniais da lei do Antigo Testamento, com dúvida, ele é condenado em sua atitude diante de Deus, simplesmente porque sua fé não é forte para deixá-lo convicto da sua posição em Cristo. O que Paulo está dizendo é que se você toma ações e decisões aonde a sua fé não é forte para deixar você convicto de que aquilo que você está fazendo é em cima da sua posição de fé em Cristo, o que você pode estar cometendo é pecado. Só que isso é um ensino genérico que Paulo fala. Isso é um ensino genérico. Tudo o que não provém da fé é pecado. E ele aplica numa situação específica que é comida. Paulo fazia muito disso. Se você se lembrar, ele vai fazer isso
usar regras gerais para exemplos particulares, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, princípio geral. Tá? Quer comais, o que você fizer, faça para a glória de Deus, um ensino geral. Qual é o ensino específico? No contexto comer. Poderia ser outro, poderia ser eduque seus filhos. Trabalhe. Ministre. Entendeu? Exemplos específicos, mas uma regra geral. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que qualquer ato que não estiver arraizado na sua fé individual em Cristo, ele é pecaminoso. Um exemplo mais simples, chocante, para que eu saia também do exemplo genérico de Paulo e fique mais polêmico aqui. Você pode construir, talvez, um orfanato, retirar centenas de pessoas da rua e levar eles a boas famílias. E mesmo assim, essa grande obra a ser exercida, ela pode partir de uma motivação pecaminosa e não para a glória de Deus. Embora as famílias e as crianças sejam abençoadas pelo trabalho. Conseguem distinguir? É o que Paulo está ensinando. O que Paulo está ensinando a Romanos, como bem interpretou Agostinho a respeito de Romanos 14, 23, é que até mesmo as virtudes de homens não crentes podem ser pecados, assim como atos de crentes e descrentes que não carregam a confiança em Cristo e dependência dele, não procedendo da fé, são categorizados como pecado. A gente não para pensar nessa particularidade. Talvez a gente esqueça disso. Lutero dizia que o modo default do coração do homem é o quê? O legalismo. Nós acordamos de manhã, sem querer, sem fazer nenhum esforço, você entra no modo de desempenho. E a gente precisa de uma força intensa para que a gente se lembre que não funciona assim na graça. Agora, por que eu estou introduzindo e contextualizando dessa forma, irmãos? Porque eu e você, em meio a essa cultura de desempenho, produção, mérito, somos todos nós propensos, no final de cada dia, no final de cada mês, numa virada de ano, ao a gente olhar, relembrar de tudo que a gente produziu, nós somos propensos a colocar toda essa operacionalidade seguindo esse mesmo rio, esse mesmo fluxo. Nós precisamos mais do que nunca operar num outro tipo de base de sacerdócio. Na base da fé no Evangelho. E por isso, para que esse aviso seja nos dado pelas Escrituras de como essas obras devem ser enxergadas no final do dia, eu quero olhar para esse texto que a gente leu aqui de Zacarias 3, que para mim ele prefigura o modo como a gente deve operar nossos diversos ministérios, nossos diversos trabalhos, vocações, em um tempo de profundo desgaste. Uso esse texto aqui porque ele mostra a nossa necessidade da suficiência do puro evangelho diante de uma vida que a gente tende a viver desempenho em busca, sim, de reconhecimento e identidade. Então, eu quero falar 2 pontos nessa pregação. Eu encerro aqui minha introdução. Os 2 pontos é o quanto que nós necessitamos de roupas dignas para termos uma vocação honrosa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o quanto a purificação e justificação do sacerdócio nos prepara para uma vida piedosa. Esses 2 pontos estão aqui dentro desses versículos, eu vou trabalhar eles com vocês. Antes de iniciar, é óbvio, é um texto atípico, não pregamos Zacarias sempre, então deixa eu dar um contexto rápido aqui sobre o que a gente tem. Primeiro, nós estamos diante de um profeta que ele é pós-exílico. Ou seja, ele é um profeta que profetiza para o povo que voltou, ou algumas comitivas que voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Ok? Livro lá de Esdras, Neemias, tudo vai contar essas histórias aí. Lembrando, Jerusalém cai em 586 e o livro que a gente está lendo aqui, de Zacarias, ele foi escrito ali em 80 anos, entre 520 a 440. Ou seja, ele foi escrito 20 anos depois que o edito tinha sido dado para que o povo retornasse. Ou seja, 20 anos já estava rolando de período de reconstrução. O que aconteceu nesses 20 anos? Se você for ler lá alguns livros, vocês vão ver que Ciro dá o decreto, ele morre, depois vem Dário.
O povo começa a enfrentar algumas dificuldades, ok? Samaritanos e tudo mais, começa a dificultar o povo. O projeto de reconstrução do povo, do templo, é colocado na gaveta, isso está lá em Esdras 6. Ou seja, para por algum tempo a construção do templo, a reconstrução, e Deus levanta 2 profetas para que pudesse animar o povo, para que o povo voltasse a reconstruir. Os 2 profetas são Zacarias e o seu contemporâneo, Ageu, a qual prega ao povo sobre a glória da segunda casa. Se lembra? Ele prega sobre a glória da segunda casa. Era uma mensagem que visava levantar o povo que estava apático diante das dificuldades e tinha largado a obra de reconstrução. Então, esses 2 profetas, Zacarias e Ageu, eles pregam juntos. Então, isso nos dá o pano de fundo ali em relação a tempo, para que a gente possa entender a grande parte do livro de Zacarias, de capítulo 1 a 8, são 8 visões. É a primeira parte, dividem exatamente assim o livro. As primeiras 8 visões e depois textos narrativos, mas são 8 visões. O que essas 8 visões têm a dizer? Elas estão falando exatamente a respeito do futuro e da restauração daquela nação. Não vou falar de cada visão aqui, mas como o texto que a gente leu se encontra no centro delas, deixa eu só explicar rapidamente o que são essas visões. A primeira visão, ali no capítulo 1, versículo 7 a 17, vai falar da promessa que Jerusalém voltaria a ser uma capital onde Deus consolaria. Tá? Então essa é a primeira visão. Em resumo, é isso que está falando a visão. A segunda visão vai falar de 4 chifres e 4 ferreiros, que está ali no capítulo 1, versos 18 a 21. Os 4 chifres foram usados para dispersar Judá e Jerusalém. Então aparecem 4 ferreiros na visão que seriam enviados para quebrar a força das 4 nações. O que está falando? Está falando sobre Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia. Ou seja, as nações que foram usadas por Deus e depois seriam massacradas. Ou seja, está falando sobre restauração, punição dos povos. O que fala a terceira visão? A terceira é referente ao medidor com o cordel de medir. Está lá no capítulo 2. Nessa visão, Deus promete ao povo que eles, como nação, vão crescer de uma forma que as multidão não vão caber mais e que nem vai ter muros. De tão grande que vai ser a nação. Não ter muros não significa desproteger, ok? Porque ele fala que ele seria como um muro de fogo ao redor. Então está falando sobre um crescimento a respeito da nação. E depois chega na quarta visão, que é a que lemos. Ok? O que diz a quinta? Fala do candelabro, das 2 oliveiras. Ou seja, enquanto o templo está sendo reconstruído, tem uma visão sobre 2 ungidos, que no contexto imediato são Zorobabel e Josué, que vão terminar o seu trabalho capacitado pelo Espírito do Senhor. E através desses 2 servos, o serviço do templo é mantido, e diz a visão que as 2 oliveiras sustentam o serviço no templo. Essa é a quinta. Já a sexta tem um rolo voando. Imagina um rolo voando. A sexta e a sétima estão ligados. A sexta é um rolo voando, no capítulo 5, e a sétima uma mulher dentro de um cesto. Bom, se você ler as 2 visões, vai ser a respeito do julgamento da terra e da purificação da terra. É isso que fala as visões. E a 8ª visão são carruagens. A gente vê cavaleiros que saem à terra e encontram paz depois que Deus realiza a purificação e o julgamento, que foram a 6ª e a 7ª visão. E aí no capítulo 6 ocorre o grande clímax que fala da figura do renovo, com a junção do sacerdócio e o governo do Messias, lá no capítulo 6. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Eu não vou ler as visões, mas por que eu estou trazendo elas para vocês? O caminho dela é exatamente isso, um plano da promessa de Deus a respeito de Jerusalém, o desenvolvimento ao longo da história, a perseguição dessas nações, restauração e cumprimento. E dentro de todas essas visões, que tem esse círculo de restauração da terra, tem a visão a respeito de uma restauração do sacerdócio. Carson comenta, é um comentarista e um teólogo, ele diz que essas visões elas são colocadas de uma estrutura quiástica, enfim. Ou seja, as 8 visões com a cereja do bolo na metade, exatamente para dar a entender que o que está no centro é muito importante. A visão que está no centro é muito importante. Ou seja, temos no centro dela uma restauração do chamado sacerdotal de Josué. Então isso é importante lembrar. Mas também essas 2 lideranças que aparecem nessas visões são muito importantes. Zorobabel é o líder civil, o governante, ok? E já aqui, líder civil é Zorobabel, que é da descendência de Zavi, e sumo sacerdote é Josué, que é o líder religioso. E essas 2 lideranças, então, ela ocupam o centro dessas 8 visões. Ou seja, a representação desses 2 irmãos apontam, como a gente vai ver lendo o livro, na consolidação do Messias em seu futuro. Porque
é Zacarias que profetiza que governo e sacerdócio estarão na pessoa do Messias. Então, essas duas figuras, elas estão apontando no livro todo para o Messias. Agora, Josué é o destaque aqui, ok? Josué é o destaque aqui. Ele é identificado no texto como um sumo sacerdote. Ou seja, lembre-se que é o chefe sacerdotal do Antigo Testamento. Só que ele não é qualquer um, irmãos. Se você for olhar o rastro genealógico desse homem, ele está, obviamente, ligado à tribo de Levi, a partir de Arão. E ele descende nada mais, nada menos do que a fiel linhagem dos Zadoquitas, cujo sacerdote Zadok foi aquele que ficou ao lado do Davi, quando Davi, recebendo uma rebelião por causa do seu filho, teve o sacerdote que ficou, um outro sacerdote ficou do lado do filho, Abiatar. Então, assim, Davi tem do lado dele Zadok. Esse cara é tão importante que, se você for ler profecias a respeito do milênio, é prometido para a casa dos Zadoquitas um trabalho de serviço fiel. Lá em Ezequiel 48. Então, assim, irmãos, estamos falando de um homem que era um sacerdote Zadoquita do exílio, poderia ser chamado assim. E que retorna, então, no tempo de Ciro para esse templo em ruínas. Ou ele não era pouca coisa. Ok? Esse homem aqui, ele não era pouca coisa. Agora que a gente tem o contexto de quem era esse homem, do tempo da história, a gente vai para a visão. E a gente pode dividir aqui o texto nas duas partes, como eu mencionei. Na parte 1, que tem uma mensagem, e na parte 2. Irmãos, nos versos 1 a 5, o que a gente tem aqui é a representação do nosso sacerdócio, ou do sacerdócio diante do trono divino. E depois, nos versos 6 a 10, a gente tem o quanto que a purificação e justificação nos prepara para um viver piedoso. Vamos voltar então ali ao verso 1. Vamos para a cena. Diz verso 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Esse termo aqui, estar diante de, é usado para descrever exatamente a posição de alguém em um processo judicial, ok? É isso que está acontecendo aqui na narrativa. Tenta pensar comigo. O cenário mostra Josué parado diante do anjo do Senhor, tendo um adversário, ou Satanás, como traz algumas versões ali, à sua direita. Então o cenário aqui se refere a um julgamento que ocorre no céu, ou, como bem entender alguns, pela pluralidade de seres envolvidos nessa visão, se acontece no concílio celestial. Nós temos aqui o anjo do Senhor, que parece ocupar uma posição de juiz, mas ao mesmo tempo de advogado, porque ele pronuncia a favor. Então ele está nessa posição, ele é um advogado, mas um juiz ao mesmo tempo, olha só. E do lado direito tem Satanás, do lado de Josué. E Josué está ali. Interessante que é Deus que mostra o que está acontecendo. E todas as outras visões era um anjo que chegava para Josué, para Zacarias e mostrava. Mas aqui, devido à importância, aparentemente, da mensagem, é Deus que narra o que está acontecendo. Essa visão, obviamente, ela não é literal, no sentido que aconteceu, é uma visão. Lembre-se que foi dada para Zacarias a respeito de Josué. Okay? Isso, claro, não minimiza o conteúdo teológico da palavra. A gente sabe que o que está acontecendo aqui não é nada impossível de acontecer. Leia o livro de Jó, você vai ver que Satanás tem acesso a esse local aqui. E se você for ver também Apocalipse, capítulo 12, você vai ver que ele é identificado como aquele que acusa os irmãos de Cristo dia e noite. Então não tem nada, embora seja uma visão, nada de errado que poderia não ter acontecido, de fato, ok? Agora, o que a gente tem aqui no verso 2? O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Então, o que está acontecendo aqui é uma espécie de acusação que está sendo feita por Satanás, o qual o texto não menciona diretamente qual é a acusação. Só nos é escrito o ato de repreensão e defesa, que é feito pelo anjo do Senhor a favor de Josué. O meu melhor chute aqui, a respeito da acusação que não é mencionada, era que a nação deveria ser rejeitada. Ok? Por que eu digo isso? Por 3 razões. Primeiro, o contexto, a gente viu que as visões reforçam a eleição e a restauração de Jerusalém da terra. Segundo, o fato que aqui o anjo diz: o Senhor que escolheu Jerusalém, ou seja, Jerusalém é o objeto ali do que está sendo ali acusado. E 3, o fato em que quem está impuro diante do Senhor é aquele que representa a nação. Lembra-se que o sacerdócio representava a nação, e o sumo sacerdote, então, era a representação máxima de Israel diante de Deus.
Por isso eu acredito que o tema Jerusalém e a restauração da terra era um assunto ali que estava sendo usado como objeção por Satanás a respeito do povo. Agora, talvez, se for isso verdade, talvez Satanás tivesse a lógica simples, ou seja, uma nação culpada e manchada pelo pecado, como está aí, representado por esse homem, ela não pode ser uma nação santa. E a lógica dele não é falha. Ok? A lógica desse aqui não é falha. Se ele é colocado para ser o representante da nação e ele se aparece diante assim, logo a nação santa não é tão santa assim. Irmãos, Satanás está apenas fazendo ali o seu papel. Ok? Como eu falei em Apocalipse 12:10, ele vai ser expulso dessa função dele um dia. O que João diz lá em Apocalipse, o que a gente pode ver, seja em Jó, é que nos acessos ao conselho divino, durante várias gerações, Satanás tem uma intenção: apontar os pecados que os filhos de Deus cometem. Então o anjo diz sobre Josué: esse homem não parece um tição tirado do fogo? E essa figura aqui, um tição extraído do fogo, ela já foi usada em Amós 4:11. Ela é uma espécie de provérbio muito comum naquela época e é utilizada para demonstrar a figura de água a alguém que foi salvo ali, sabe, na última hora, antes que não tivesse mais volta. Essa é a ideia aqui. Então, esse homem aqui, Josué, ele não está parecendo um tição que foi tirado do fogo, ou seja, ele não foi alguém que foi alvo da graça de Deus e resgatado antes que já não tivesse mais volta. Essa é a apresentação de Josué, do jeito que ele estava. Ou seja, retirado do fogo, se constitui numa preservação. Deus escolheu preservar o seu fogo e fez isso, salvando Josué na visão, antes que não tivesse mais volta, antes que fosse tarde demais. Mas ainda a gente não tem detalhe de qual acusação que levou a essa objeção. Okay? A minha interpretação, digo eu, é porque eu acho que não faz diferença a acusação não ser mencionada e detalhada num tribunal tão importante como esse. É o seguinte: eu acredito que a acusação ela não precisa estar explícita, pois ela já está implícita nas roupas do sacerdote. Ela não precisa ser dita, porque não há o que acusar quando a pessoa está com o sangue da vítima nas mãos. Irmãos, o adversário está aqui numa situação privilegiada. Haja vista que quem está diante do grande juiz era uma pessoa que tinha sido dada uma responsabilidade e que aparece, como diz o verso, com as suas vestes imundas, vestido de roupas impuras diante do anjo. Todo o cenário aqui está favorável à vitória daquele que estava ali para acusar, mas que não precisa abrir sua boca. Ele não precisa, naquele caso específico, fazer nenhum pronunciamento. Entenda isso, irmãos. Embora Satanás ele seja o acusador, existe algo que acusa o sacerdócio daquele homem que não faz necessário o acusador apresentar nenhuma prova. No final da sua jornada de muita atividade, esforço sincero, desgaste, porque esse cara saiu lá do exílio como um voluntário para ser um líder, para fazer a reconstrução do templo. Então ele está... Imagina, eu quero que você pense, Josué ouvindo isso do profeta. Ele está na labuta, ele está trabalhando, ele está vendo as dificuldades, mas ele está trabalhando, ok? É o ministério dele. E ele ouve isso aqui. Que no final da sua jornada de muita atividade, esforço sincero, desgaste, o grande Zadoquita Josué só conseguiu apresentar ao Senhor não um aroma agradável do sacrifício, mas o fedor da sujeira denunciada nas suas vestes. A raiz do adjetivo aqui imundo significa literalmente uma sujeira provinda ou do excremento humano, não preciso dizer o que é, né? O excremento humano, ou o vômito. Ou sai por cima ou sai por baixo. Esse é o termo usado. Ou seja, a imundícia é de Josué, com as suas vestes cobertas de impureza, que saiu de dentro dele. Essa é a expressão. A ideia é isso. Ele está diante de Deus com as suas roupas sujas, com sujeira que saiu de dentro dele. Não foi jogado
não foi manchado, não é de outra pessoa, é dele. Todos aqueles que têm filho pequeno sabem o que quer pegar alguém com cheiro fermentado já nas fraldas, né? Pois é isso aqui, essa é a cena de como Josué está. Sabe aquela expressão? Como poderia o sumo sacerdote ocupar o seu serviço santo de uma maneira digna, se ele está coberto de excremento? Em outras palavras, como Israel poderia cultuar e servir a Deus se os seus pecados eram insuportáveis diante dele? É uma cena irônica, irmãos. Aquele que deveria apresentar roupas limpas e consagradas, ele aparece nesse estado depois de tanto trabalho diante de Deus. E assim somos todos nós. Se a gente beirar a tolice de achar que no final das contas, todos os produtos das nossas melhores obras pode manter as nossas vestes limpas diante desse Deus santo. A ênfase nas roupas sacerdotais, que é um assunto aqui na visão, se você for ver, está falando bastante sobre vestimenta, sobre roupa. Ela tem 2 grandes textos nas leis que falavam a respeito disso. Obviamente que eu não vou ler, mas Êxodo 28 e Levítico 16, ambas as passagens elas tratam de colocar roupas puras e remover a culpa. Um cerimonial que era muito necessário e primordial para que o sacerdote pudesse iniciar o seu serviço. A remoção da culpa e colocar roupas puras. Tudo isso acontecia. Se você ler Êxodo 28 e 16, você vai ver essa rotina lá. Então, muito provável que o que está acontecendo aqui, irmãos, é a versão superior necessária da purificação e vestimenta que esse homem precisa, para que o seu ministério floresça. Uma cerimônia muito maior em efeito está sendo operada aqui. O representante do povo estava ali representando o fracasso do povo e de seu ministério. Essa é a cena. Essa é a forma como ele interpreta quando ele escuta do Zacarias, exatamente isso. Ou pelo menos a parte inicial. Ó, o verso 4. O anjo disse ao que estavam ali: tirem as roupas impuras dele. Depois disse Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Eu quero que você veja o simbolismo aqui, irmãos. Tirem as roupas impuras deles, ou seja, removam as roupas, e eu removi de você o seu pecado. A remoção física da roupa seria um ato que representa na imagem a remoção do pecado. Aquela geração, para continuar a obra de reconstrução, precisaria saber de uma coisa. Deus poderia perdoar o seu pecado de uma forma rápida, eficaz e totalmente graciosa. Na lei, nós temos a cerimônia e detalhes de como os filhos de Arão eles foram purificados e vestidos apropriadamente na instituição do sacerdócio. E o que a gente tem aqui, irmãos, é uma espécie de reconstituição da cena. Se você for ler a lei, você vai ver que quem está botando as vestes em Arão, o chefe da tribo sacerdotal era Moisés, vestindo ele, colocando. Agora, o que está acontecendo aqui com esse novo sumo sacerdote, que está nascendo de novo dessa experiência, é que ele está sendo colocado roupas dentro do concílio celestial pelo anjo do Senhor. Ele está passando por um ritual de purificação que quem está liderando não é Moisés, embora Moisés tenha seu grande papel. Na lei a gente sabe que as vestes sempre deveriam estar em ordem. Seria muitas vezes pena capital se a pessoa oficializasse o seu sacerdócio e não tivesse tudo em ordem. E aqui diz que esse concílio ele não retira só a culpa, pecado, mas ele veste. Ele veste roupas novas, festivas e limpas. Uma boa tradução seria roupas brilhantes. O que ele está sendo colocado em Josué é roupas que brilham, para dar uma ideia de esplendor naquilo que da forma pensa, a forma como ele entrou e a forma como ele está saindo. Aquela geração, para continuar a obra de reconstrução, os sacerdotes precisariam saber que, além de terem seus pecados perdoados, eles também tinham recebido roupas dignas para que eles pudessem oficiar o sacerdócio, que nasceu daquela experiência. Olha o verso 5, disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Lá em Êxodo 28, era neste turbante que era fixada a inscrição:
Cada Adonai, santidade ao Senhor. Ou seja, o que está acontecendo aqui, o último acessório de toda essa vestimenta, era como um selo que estava atestando que aquele homem estava saindo e voltando para o povo na visão, mostrando ao povo agora que ele era, ou que ele oficiava de uma forma santa ao Senhor o seu trabalho. O turbante era um selo da aprovação final dada por Deus, de que ele podia voltar. Que ele estava sendo devolvido limpo. Parte 2. Versos 6 a 10. O quanto que a purificação e a justificação desse sacerdote o prepara agora para viver piedosamente. Para ele retornar ao seu trabalho. A gente já tem então aqui a cena da purificação, das novas vestes que aconteceu. E o que a gente vê nos versos 6 e 7? O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você vai governar minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Agora, como é importante que a gente não esqueça a ordem que a visão acabou de mostrar o que acontece. Se esquecermos que acabou de ocorrer uma purificação de forma graciosa, diretamente resolvida nas cortes celestiais pelo anjo do Senhor, a gente vai ler esses versos aqui, 6 e 7, da forma mais legalista possível. O que está acontecendo aqui não é um chute na bunda de Josué para que ele viva da mesma forma como os seus antecessores viveram no sacerdócio. Qual foi o maior problema, irmãos, com a pregação de santidade nos púlpitos do Brasil nas últimas décadas? Foi colocar como uma obrigação mantermos vestes puras no nosso chamado sacerdotal sem o Evangelho. Uma inversão da ordem fez e ainda faz uma geração cair sob a desgraça da tentativa moral e piedosa sem a força da cruz. Veja a promessa do verso 7, andar nos meus caminhos, guardar os meus preceitos, são advertências que já tinham sido dadas na lei. Se refere a um chamado de fidelidade geral à Torá, idêntico ao que foi dado aos sacerdotes, quando começaram o seu trabalho lá, no primeiro tabernáculo. A grande diferença é que está sendo dado a Josué, e consequentemente ao povo que ele representa, esse novo começo, onde a partir de agora esse pacto nasce de uma fonte de graça que permite ao sacerdote cumpri-lo. Lutero dizia, a lei nos deve levar a Cristo, e Cristo nos devolve a lei. Parece similar ao que está acontecendo aqui? A lei levou ele exatamente a mostrar o quanto que ele estava com as vestes impuras. E ele é devolvido nos versos 6 a 7 ao quê? Na visão, Joé está sendo devolvido a encarar os mandamentos de colocar a Deus em primeiro lugar, não antes de ter tido um encontro nas cortes celestiais e sair de lá purificado. Não só um comissionamento quanto ao cumprir a lei, irmãos, mas ao exercer o seu sacerdócio fielmente. Existe aqui na continuidade da promessa também outro paralelismo entre ele ser juiz, ou seja, governar da minha casa e cuidar dos meus átrios, verso 7. O trabalho dele. Esse recomissionamento também estava sendo dado quanto à função que Josué iria exercer, ou seja, fazer a justiça, cumprir a justiça dentro das atividades do templo. Era o job dele, o trabalho, ok? Agora eu quero chamar a atenção aqui de novo. O que Josué acabou de experimentar, irmãos, antes desse recomissionamento, para ser um guardião da justiça dentro da casa de Deus? Ele acabou de estar diante de um tribunal divino, onde da sua parte apenas ele apresentou sujeira. Ele é chamado para ser um guardião de justiça na casa de Deus, e a experiência a qual ele acabou de sair foi exatamente num tribunal de justiça. O que ele apresentou? Sujeira. Isso aí. Foi o que ele apresentou.
Ele apresentou sujeira com suas mãos, mas da parte de Deus ele experimentou o quê? Purificação, perdão e graça. Por isso que eu recorrentemente menciono, vocês já ouviram falar aqui algumas vezes, chamado sacerdotal no sacerdote superior de Cristo, nos pede sim a cumprir justiça. Mas lembrando que antes de exercer a devida justiça, nós fomos mergulhados na misericórdia. Quando Jesus ele foi indagado aos religiosos de sua época sobre a punição de uma mulher que foi pega em adultério, vocês devem se lembrar lá, João 8, versículo 6 a 11. Ela deveria sofrer, segundo a lei, ela e o cara que não aparece, deveriam sofrer pena capital. E lá é nos ensinado o ponto central do evangelho que toca cada um de nós. Todos nós que somos chamados a viver e combater o pecado, nós somos achados ou chamados enquanto se encontrávamos mergulhados nele. Toda acusação humana e dedo apontado ao pecado alheio deve se lembrar que antes do milagre do novo nascimento, que é dado por ele, inteiramente dele, nós não tínhamos moralidade alguma para atirar uma só pedra a qualquer pecador. Mas geralmente, no julgamento que fazemos, esquecemos de onde fomos tirados e nossa justiça geralmente não é embebida na mesma misericórdia que nós somos alcançados. Com a mesma intensidade. Não é? Então hoje a gente está sendo chamado a renunciar o espírito hipócrita e justiceiro e ser um fiel ministro que guarda a justiça, sim, da casa de Deus, mas com uma fonte diferente. Agora, algo agora está sendo dito a Josué como uma mensagem ao povo, semelhante ao que foi dito àquela mulher adúltera lá de João 8, que após ser pega no estado de impureza, no seu encontro de misericórdia com Cristo, é dito o quê? Vá e não peques mais. Você vê a semelhança? Você vê a semelhança de quem está sendo enviado daquela corte? Vai, Josué. Guarde fielmente meus preceitos. Envio é muito similar, não é? O que ocorreu diante do trono de Deus, entre ele e Cristo, a respeito da nossa remoção da culpa e condenação, deve produzir em nós a mesma força necessária para viver uma vida piedosa, como está sendo colocado aqui. Irmão, se não bastasse toda essa experiência como uma forma de prover uma esperança viva que alimentasse Josué, são prometidas bênçãos para ele aqui no texto, diante da fidelidade dele. Diz no verso 7, eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Agora, quem são estes que estão ali? O verso 1 vai nos ajudar. Eram os que estavam participando daquele tribunal. Quem que está lá? Anjo, Deus, anjos. O anjo do Senhor, Deus e anjos. Verso 4, aqueles que tiraram suas roupas. O verso 5 diz, aqueles que colocaram um turbante em sua cabeça. Ou seja, entre estes que estão aqui se refere ao concílio divino. Por todo o Antigo Testamento, o local onde era se percebido, se recebia impressão, onde era repassado os grandes oráculos, as mensagens de Deus aos profetas, era exatamente naquele local, no concílio divino. O que está sendo dito é que agora a promessa é que o sacerdote tem espaço entre esses. Nesse ministério superior, nisso que está acontecendo a Josué, não é mais tarefa ou espaço somente reservado aos grandes profetas. Todo sacerdote pode ter um local lá dentro. É o que está sendo dito aqui. Dentro das cortes dele. Na realidade, o texto aponta para a promessa de que haveria um dia em que ele, Josué e aqueles, teriam livre acesso a Deus. E ele estava recebendo, Josué, uma profecia de um novo acesso, um vivo caminho. Talvez como mencionado por Hebreus, como uma conquista do sacrifício de Cristo, séculos depois. Porque eu acredito que essa mensagem dada ao profeta tinha intenção divina de atravessar as épocas, chegar até nós. Porque depois a visão fala de um tempo um pouco mais distante. Olha o verso 8.
Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que vão vir. Eu vou trazer o meu servo, o renovo. A mensagem aqui ainda é endereçada à equipe de Josué, ok? Josué e seus companheiros. Quem é seus companheiros se referem aos demais sacerdotes, ok? Eles também deveriam ouvir essas palavras e o que ocorreria a eles serviriam de um sinal de que Deus iria fazer. Irmãos, o que está sendo dito aqui, o que ocorreu ali naquela corte, a esses sacerdotes fariam deles homens que sinalizariam algo no futuro. Parafraseando é isso, o que está sendo dito. Do que se trata então esse texto? O que esses homens estavam representando? De que eles seriam um símbolo? Ou mais, qual a relação disto aqui com aquele que seria enviado, chamado aqui no texto de servo ou renovo? Para entender isso, a gente precisa fazer uma digressão, precisa sair um pouco do texto e entrar no que o profeta está citando aqui. Para a gente poder ter um pano de fundo profético dessa mensagem. Esse termo, broto e o ramo, é a linguagem explícita usada por Jeremias, principalmente, para falar a respeito de um novo rei justo que viria da linhagem de Davi. 2 textos, vocês não precisam ler, eu vou ler para vocês. Jeremias 23 e Jeremias 33. Jeremias 23, 5 e Jeremias 33, 15, diz assim. Jeremias 23, 5. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, é o termo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando justiça e direito na terra. Jeremias 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo justo. Ele executará a justiça e o direito na terra. Ou seja, esse personagem aqui messiânico, ele é bem representado pela figura de um rebento, um renovo, que é uma espécie de galho que brota do mesmo local onde havia sido cortado. De acordo com Isaías, esse tronco aqui a gente sabe que é Jessé, o pai de Davi. Tá? Não há nada novo aqui. Ou seja, aparentemente, com o cativeiro, a linhagem real de Davi estava fadada a ser destruída. Com a volta à terra, as esperanças ressurgem, então. E o Messias é apresentado como um renovo da linhagem real de Davi, que está sendo profetizado. Oba, notícia boa aqui. Ok? Para aqueles que esperavam o Messias que viria da linhagem de Davi. Então já temos aqui uma notícia boa. Está parcialmente explicado. O rebento, então, aponta para a descendência de Davi. Mas ainda permanece. O que tem a ver os companheiros de Josué a serem um sinal desta chegada do Messias? Os companheiros de Josué da tribo de Levi. A resposta ainda continua no contexto de Jeremias 33. Jeremias 33 ele faz parte de um texto onde é mencionado a restauração de Judá e de Israel, é mencionado a purificação do povo, é mencionado a restauração da fama de Jerusalém e um repovoamento da terra, ok? Esse é o contexto de Jeremias 33. E lá, no interior dessa mensagem que está sendo citada aqui na visão, é dito assim, nos versos 17 e 22. Jeremias 33, versos 17 e 22. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no mesmo tempo que lhes está determinados, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são os sacerdotes e que me servem. Verso 22, farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas e incontáveis como as areias da praia do mar. A maior parte da profecia está entrelaçando a promessa de Davi e a promessa do sacerdote levítico. Na profecia, o destino dos dois estão interligados. Ambos desfrutando de uma aliança com Deus. O que está sendo dito aqui, irmãos, é que o ressurgimento e o que está acontecendo, ocorrendo ao sacerdócio que prefigura algo que o Messias iria realizar. Ou seja, no futuro, Deus vai enviar o seu servo renovo e o que o ministério sacerdotal experimentou na visão vai ser realizado definitivamente pelo servo do Senhor a todos os seus sacerdotes. A promessa do que seria operado no futuro a partir do envio do servo
Ainda continua. Olha o verso 9, aqui, voltando para o texto de Zacarias 3. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nelas uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E eu vou remover o pecado da terra no único dia. Naquele dia, verso 10, declara o Senhor, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Então, após Deus mostrar que a vinda do Messias vai resolver o problema do chamado sacerdotal do povo, ele ainda faz previsões futuras da restauração desse povo em relação ao pecado. Seja qual for aqui a correta interpretação do que significa ali a pedra colocada diante de Josué, vamos entrar em detalhes aqui. O fato é que ela está relacionada à remoção da culpa no único dia. O que seja que ela significa, se está relacionada a reconstruir o templo, as pedras que eram da roupa sacerdotal, não convém aqui. A questão é que ela está relacionada com a remoção da culpa no único dia. E o que acontecia? Qual era o dia que era removido toda a culpa? Levítico 16, dia da expiação. Tinha um dia, por objetivo, ser removido toda a culpa, onde o sacerdote tinha todo um ritual de purificação dele primeiro e depois do povo. Fica evidente que está reservado para o futuro um ato que vai ser efetivo. O que está sendo dito para Josué aqui é que no futuro um ato vai ser tão efetivo que vai remover o pecado no único dia. Que não precisaria ano após ano recorrer às mesmas práticas de sacrifício que ele, inclusive, fazia. Ok? Era ele que oficializava isso. Assim como foi ressignificado diante do trono a purificação de Josué, assim no futuro está sendo prometido que isso alcançaria a terra e que também ressignificaria o seu trabalho, porque era o trabalho dele oferecer sacrifício. Logo, ele ofereceria sacrifício sabendo que Deus removeu o pecado em um único dia. Então ele trabalharia diferente. Alcançaria toda a terra, diz o verso. Ou seja, proporções muito maiores do que aconteceria só com aquela tribo, com aqueles sacerdotes. E a aparição do rebento, do ramo, no verso 8, antes da menção desse dia, no verso 9, sugere que a vinda dele é a chave para que isso seja inaugurado. Josué estava experimentando aquilo que um dia ocorreria com seu povo, ao qual ele representava, ou seja, toda impureza seria retirada uma vez por todas por alguém da linhagem de Jessé, e que abraçaria e que modificaria a forma do sacerdócio trabalhar. A gente sabe como Deus utiliza, a gente está do lado de cada cruz, a gente sabe como Deus utilizou uma forma efetiva, rápida, insubstituível para realizar isso. Hebreus escreveu para nós, ok? O autor de Hebreus escreveu lá em capítulo 7, versículos 26 e 27. Lemos aqui no Ministério do Senhor Quinta. Porque nós precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado de pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo povo, pois quando ele a si mesmo se ofereceu, por uma vez por todas ele removeu o pecado. Isso alcançou nós, gentios. Como é que isso culmina no povo? Na profecia fala, naquele dia, nos está dando pistas, que isso estaria relacionado a todo o povo de Israel no grande dia do Senhor. Isso é reforçado pelo anúncio de paz e prosperidade, que esse tempo significaria para o povo escolhido. Diz ali, videira e a figueira, que são duas das 7 espécies agrícolas, que crescem na terra de Israel e que precisam de tempo para que possam produzir frutos. Em outras palavras, na era do rebento será liderada uma abundante safra e todo o povo vai desfrutar da verdadeira paz. Nós entramos nessa nova aliança. A profecia não é substitutiva, ok? Ela continua sendo para Israel. Lá continua sendo proferido que todos eles, em um único dia, também passarão pela mesma experiência a qual Hebreus relatou que nós, ao entrar na nova aliança, passamos. De ter todos os nossos pecados removidos em um único dia. O que isso se aplica? Como a gente pode concluir, irmãos? O Evangelho da graça de Deus, ele habilitou nós a operar o nosso sacerdócio na nossa época, da mesma forma como habilitou Josué a voltar para o seu dia a dia, para o seu mesmo trabalho, o mesmo povo, as mesmas dificuldades, mas ressignificou todo
o sistema de operação que ele trabalharia. Toda a nossa produção, boas obras, serviços, trabalho, tudo que a gente faz, não é feito para manter nossas vestes puras diante de um tribunal santo, irmãos. Ok? Muitos estamos escravizados por obras que já nascem mortas, qual a gente pratica. Querendo comprar o incomprável? Justificar o que com os nossos meios é injustificável? Isso está nos cansando. Muito do nosso cansaço está sendo porque os nossos objetivos últimos há tempos deixaram de ser uma resposta à ingratidão. Então está tentando ser uma reversão de tentar tirar sujeira de cima da gente para que a gente possa, diante de um tribunal santo, parecer um pouco mais parecido. Tolice! A santidade está na saída dele. Está no envio depois que ele se apresenta. Dado por Cristo somente, pelo anjo do Senhor somente. Mas a gente está tentando purificar nossa consciência de culpas que não descansaram na graça e no verdadeiro perdão. Estamos tentando alcançar estados de poder seguindo ídolos das nossas épocas e fazendo de todo o nosso trabalho operacional tudo menos seguir e ser construído na base desse evangelho. Por isso que eu volto a dizer, o nosso chamado hoje é realmente colocar todo o nosso trabalho, toda a nossa produção, e ele vai continuar sendo intenso, desgastante e muitas vezes. Agora, a grande questão é que ele não deve ser apresentado no final do dia como algo que pode minimizar as sujeiras das vestes que você se apresentaria. Só teve um que pôde fazer a troca dessas vestes. Não foi iniciativa de Josué. Você, assim como ele, só tem uma condição, só tem um resultado que o seu bom esforço pode fazer. Na verdade, já fez. Foi crucificar ele. O teu esforço todo culminou na crucificação dele. É o máximo que você consegue fazer, é matar o Messias com a tua força. Ok? Vamos ficar de pé. Nosso sacerdócio, irmãos, não foi nos dado por isso. O sangue de Cristo não foi derramado para a gente exercer nossas vocações em cima de um sistema de produção para ser aceito. É que o Espírito Santo nos ajude a romper com essas amarras que nos mantém presos a um sistema de desempenho, buscando alcançar aquilo que já foi nos dado no Calvário. Nós devemos receber aquilo que foi nos dado no Calvário. E aí sim, correr para as boas obras que foram preparadas para nós, antes da fundação do mundo. Inverter essa ordem é tiro no pé. E que a partir do que foi liberado na cruz, a gente pode encontrar as verdadeiras forças para cumprir cada vocação, profissão, ministério e o que seja que hoje esteja colocado debaixo dessa cultura de desempenho. Vamos orar. Nós se apossamos mais uma vez essa noite, Senhor, das graças liberadas na cruz. Nós se apossamos das boas novas do Evangelho que, da mesma forma como foi mostrado a Josué, aconteceu com cada um de nós, quando Cristo, a partir de uma atitude sua e somente sua, providenciou para nós roupas dignas para que a gente possa oficiar o nosso sacerdócio. Nós louvamos o teu nome, ó Cristo, para a obra que você realizou sozinho no madeiro. Quando nós corríamos com medo, o Senhor por nós lutava. Nós louvamos o teu nome e queremos iniciar assim, Senhor, as rotinas do nosso ano, do nosso trabalho, do nosso ministério, descansando naquilo que foi liberado no poder da cruz. E louvando o teu nome, rendendo a ti sim, fidelidade e honra. Mortificando sim o nosso pecado do nosso corpo, mas pelo Espírito. Porque se queremos se apossar da graça que nos foi dada, queremos louvar, Senhor, o teu sacrifício. Ele foi, Senhor, insubstituível. Nada dos nossos sacrifícios podem acrescentar um côvado à estatura da grandeza da tua oferta. E nós louvamos e continuamos a louvar, Senhor, esse púlpito, nosso trabalho, nossas casas, a tua obra. Seja engrandecido, ó Cordeiro de Deus. Amém.